Bom dia, moradores de todo o mundo. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio Rodrigo Romero César, do Ministério da Internet Casa de Oração, Jerusalém Celestial. Vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Moradores de todo o mundo, os meus pais, José César e Vera Lúcia Romero César, estão agora com Jesus Cristo, na Jerusalém Celestial, cidade gigantesca de ouro puro. Um dia eu também estarei com eles e viverei de novo com os meus pais. E todos nós, eu e os meus pais, viveremos para sempre com o Senhor. A palavra de Deus nos ensina que Deus compara a sua gigantesca e indestrutível e maravilhosa cidade de ouro puro como sendo a sua própria esposa. Deus cuida da sua cidade como um marido ciumento. Deus zela pela sua cidade. Na cidade de Deus não existe morte, não existe pecado, não existe enfermidade, não existe sofrimento. Só existe amor e alegria. O ser humano na cidade de Deus, ele se tornou tudo aquilo que Deus determinou que ele se tornasse, que Deus quis que ele se tornasse, assim como criou o homem lá no Jardim do Éden, a sua própria imagem. O homem não morre mais na Jerusalém Celestial, não sofre, não tem mais dificuldades, não passa fome, não se cansa, não dorme inclusive, não há tempo para dormir. A cidade é dia eterno. O próprio Deus alumia a cidade. Não há tempo a perder, moradores de todo o mundo, com um sono. Na cidade todos os seres humanos glorificados estão sempre acesos, conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecê-lo. Porque conhecer a Deus não é apenas um ato, é um processo contínuo e eterno. Meus pais agora caminham por ruas de ouro puro. Um dia eu também caminharei por aquelas ruas e abraçarei de novo os meus pais, eu tenho a certeza disto. E tenho o penhor, e tenho a garantia disto. Porque um dia nesta vida que nós conhecemos, alguém esteve nesta vida e venceu o mal, e venceu a morte, e venceu o pecado, e venceu a destruição. Ele mesmo foi obediente a tudo, perfeito, e até a morte de cruz. Mas depois de 3 dias ele ressuscitou dos mortos e venceu o inimigo mais poderoso do ser humano, que se chama a morte. E ele determinou que um dia destruirá para sempre a morte da criação. E quando o último inimigo do ser humano for destruído, que chama-se a morte, então a profecia se cumprirá. Destruída foi a morte pela vitória. Graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o inimigo mais poderoso do homem, que se chama a morte, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Da mesma forma que Deus cuida da sua gigantesca cidade de ouro puro como um marido ciumento, nós devemos ser zelosos com os nossos afazeres e principalmente com as coisas de Deus, e cuidar das coisas de Deus como um marido ciumento, porque um dia Deus nos pedirá conta de tudo aquilo que nos deu, e não nos acharemos em falta se formos obedientes à sua voz. Que a memória de José César, meu pai, que a memória de Vera Lúcia Romero César, minha mãe, seja abençoada.